Olá, meu amigo. Olá, meu irmão. Hoje nós estamos aqui para concluirmos nossos estudos, nossa sequência de estudos sobre o Sermão do Monte. Nós já estudamos o capítulo 5, 6 e hoje nós estamos concluindo o capítulo 7 de Mateus. É bem importante que a gente inicie o estudo de hoje fazendo uma reflexão daquilo que nós já estudamos. Nós podemos notar que nos capítulos 5, 6 e no início do capítulo 7, nós tivemos diversos ensinamentos que Jesus nos deixou. Ensinamentos que vão aí nortear a nossa vida como um cristão. E no final do capítulo 7, nós podemos perceber alguns detalhes, algumas características. Jesus usa uma simbologia, usa uma metáfora, onde ele nos compara e há 3 tipos de simbologias diferentes que ele usa. Ele usa a simbologia dos 2 caminhos, as 2 portas, usa a simbologia também dos 2 tipos de frutos. Nós já estudamos essas 2 simbologias no vídeo anterior, na semana passada. E uma terceira simbologia que Jesus usou nesse sermão foi a simbologia de 2 tipos de alicerces. E é nessa simbologia, nessa comparação, que eu gostaria de frisar, de estudar com você hoje. Leia comigo no Mateus 7, dos versículos 24 em diante. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Nestes versículos, como eu disse, nós podemos notar 2 tipos de alicerces. E aí eu fazendo um estudo, estudando e refletindo sobre esta passagem, eu pude concluir algumas características, alguns detalhes nesses versículos. No primeiro versículo, no versículo 24, ele fala sobre o alicerce firmado na rocha. Eu cheguei à seguinte conclusão e à seguinte comparação. Imagine uma casa, a construção de uma casa. Quando nós vamos construir uma casa, o primeiro passo dessa construção é realizar um planejamento. Nós vamos planejar qual tipo de casa será construído. Se vai ser uma casinha pequena, se vai ser um prédio. O primeiro passo é esse, é realizar o planejamento da casa. E após esse planejamento, nós vamos para a parte da fundação. E é nessa parte de fundação que entra esses alicerces aqui. Cada tipo de casa pede uma fundação diferente. Eu não posso construir um prédio com uma fundaçãozinha pequena de uma casa pequena, porque não vai aguentar, não vai suportar. E esse planejamento do tipo de casa nada mais é que o nosso planejamento para a vida eterna. Para alcançarmos a vida eterna, é necessário que façamos um bom alicerce. Nós devemos estar firmados na rocha para alcançarmos essa vida eterna. Numa construção de uma casa, um engenheiro, ele vai analisar o tipo do terreno. Qual o terreno que vai ser construída a casa? O nosso terreno, da nossa vida espiritual, para alcançarmos a nossa vida espiritual, o nosso terreno deve ser uma rocha. A rocha que é Cristo Jesus. No versículo 25, fala assim: e desceu a chuva, e correram rios,
e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Meus amigos, essa chuva, o rio, os ventos, são as dificuldades da vida. A partir do momento que nós seguimos, que nós vivemos todos esses ensinamentos que nos foi deixado nesse Sermão do Monte, se nós vivermos esses ensinamentos e seguirmos isso à linha, à risca, nós vamos ter uma casa, nós vamos ter a nossa vida firmada na rocha. E dessa forma, não vai ser uma dificuldade que irá nos destruir, não vai ser uma tentação que irá nos destruir. Nós vamos estar firmados na rocha. Já no versículo 26, fala assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Caiu, e foi grande a sua queda. Nesse versículo 26, Jesus já nos mostra o segundo tipo de alicerce. O alicerce fraco, o alicerce frágil, e não mais o alicerce forte que foi apresentado no versículo anterior. Esse alicerce fraco é quando nós não seguimos os ensinamentos que nos foi deixado, quando nós não seguimos os ensinamentos que Jesus nos deixou, quando nós não fazemos de acordo com o que Jesus nos ensinou, nós temos a nossa fundação fragilizada. É como se construíssemos um prédio enorme, mas com uma fundação pequenininha, uma fundação de uma casa pequena. E ele não suporta. No primeiro dificuldade, no primeiro vento, na primeira chuva, essa casa vai desmoronar, ou melhor, esse prédio vai desmoronar. E assim é a nossa vida. Se nós não seguirmos à risca os ensinamentos que Jesus nos deixou nesses capítulos de Mateus, nós não vamos ter uma boa estrutura. A nossa vida não vai ter como planejamento uma vida eterna. Porque na primeira dificuldade, na primeira tentação, na primeira artimanha de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida, será suficiente para derrubar. Porque nós não vamos estar firmes. Nós não vamos ter um bom solo. Não será como uma rocha. Será um solo fraco, uma areia. E aí, nossa vida com Deus vai cair. A nossa intimidade com Deus vai cair. Por isso é muito importante, para alcançarmos a vida eterna, termos esses princípios, esses ensinamentos em mente e seguirmos isso. Você, como cristãos, nós devemos seguir esses ensinamentos. Devemos seguir esses ensinamentos para alcançarmos o nosso objetivo, o nosso planejamento, que é a vida eterna. Somente dessa forma nós vamos alcançar o nosso objetivo. Para termos uma vida abençoada, para termos uma casa bem estruturada, a casa que é o nosso corpo, que é o nosso coração. Para termos isso, é necessário que sigamos, é necessário que a gente siga de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou. E para concluir, no versículo 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aqui nós podemos notar a grandeza de Jesus. Toda a multidão se admirou. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade. Ele tinha uma autoridade sobrenatural, que nenhum outro escriba possuía. E aqui nós podemos notar isso. Então, meu amigo, meu irmão, que você siga todos esses ensinamentos que nós aprendemos em todos esses estudos sobre o Sermão do Monte. Que você siga, que você viva esse ensinamento, para que a sua vida seja firmada na rocha, para que a sua vida tenha como planejamento a vida eterna. E aí sim, vão ter tempestades, vão ter dificuldades, vai ter luta, mas nada disso irá te atrapalhar de chegar à vida eterna, de chegar aos céus, porque você está seguindo os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que Jesus possa te abençoar
que o nosso Deus possa te abençoar e te dar força para seguirmos esses ensinamentos, para vivermos todos esses ensinamentos aqui descritos. Siga firme e dessa forma nós alcançaremos a vida eterna. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de termos aqui tão fácil, de forma tão rápida, a Bíblia, a Tua palavra, para aprendermos nela, para meditarmos nela. Senhor, nos abençoe, nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida diante e seguindo os princípios e ensinamentos que o Senhor nos deixou. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com o que o Senhor deseja para nós, para que dessa forma nós possamos alcançar o nosso planejamento, que é a vida eterna, para que dessa forma nós venhamos ter uma vida firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Esteja, Senhor, nesta casa. Esteja, Senhor, nesta família, cuidando, abençoando e protegendo. Em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém e amém.